Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Toda semana eu vou colocar um vídeo novo aqui, diferente dos vídeos das nossas outras redes sociais. Aqui eu vou buscar fazer algo um pouco mais caprichado, tá bom? E mais explicado. Então, os vídeos daqui vão ser um pouquinho mais longos do que os vídeos dos outros canais nossos. Mas não deixem de nos seguir tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente gera conteúdo diariamente, conteúdo sempre de qualidade e cada plataforma tem seu conteúdo próprio. Beleza? Vamos lá falar sobre prestação de contas em caso de pensão, que está gerando muitas dúvidas, que está sendo um assunto extremamente polêmico e eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, eu tenho que falar que eu sou Stephanie Azevedo, especializada em Direito de Família, formada desde 2010 e que trabalho somente com mulheres. E os meus canais, eles são dedicados a informar o maior número de pessoas, em especial as mulheres, dos seus direitos, tá? Então, a linguagem usada é sempre a linguagem mais informal possível para que fique muito claro e didático. É o direito de forma simplificada, beleza? Bom, o que tem acontecido e que tem gerado essas dúvidas? A terceira turma do STJ emitiu uma decisão onde admite-se a prestação de contas no caso de pensão alimentícia. E daí começou a viralizar, todo mundo falando, agora vai ter que prestar contas, agora vai ter que apresentar notinhas. Eu tive clientes me ligando que os ex delas já estavam mandando prints dessa decisão, assim, dessas manchetes que saíram em vários canais que falam sobre direito e em várias redes sociais que falam sobre mães, em grupos, falando isso. Stephanie, e agora o que eu faço? Porque ele está exigindo que eu mande as notinhas e que eu preste contas. Vamos lá. Eu acho que primeiro, para vocês entenderem o que de fato significa isso, eu vou ter que contextualizar, tá, gente? Eu sei que o interesse aqui é sempre ir direto para respostas, mas só para vocês entenderem todas as nuances desse assunto específico. O que seria essa turma do STJ? A gente tem o Supremo Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é composto por 33 ministros. Esses ministros são divididos em algumas turmas e cada turma tem a sua especialização. Por exemplo, tem a turma para julgar recursos de direito de família, tem a turma para julgar recursos de direito do consumidor e assim sucessivamente, abrangendo todos os ramos do direito. Como que funciona isso? Quando a gente entra lá no fórum, lá nas varas, digamos que a gente entre e daí sai uma decisão, digamos que o pai entrou lá na vara com pedido de prestação de contas e o juiz falou, não, eu não entendo que tenha que ser prestado contas. Aí ele, não satisfeito, ele entrou com recurso e daí foi para o TJ. No TJ tem os desembargadores. Aí os desembargadores, eles fizeram um voto. Normalmente são 3 votos, entendeu? Quando sobe para a segunda instância, são 3 desembargadores votando e digamos que o voto não foi unanimidade. Então, 2 desembargadores votaram que entendiam pela não prestação de contas, mais um votou que sim pela prestação de contas. Então, esse pai, ainda não satisfeito de ter perdido nas 2 instâncias, ele vai para a terceira instância e chega o processo dele lá no STJ. Na hora que chega o pessoal lá que manda na porra toda, que são os ministros. E daí o que acontece? Muitas vezes começa a chegar muitos julgados parecidos lá. Aí os ministros falam assim, pô, toda hora a gente tá aqui, é caro o nosso tempo, a gente tá para decidir assuntos complicados e toda hora fica chegando o mesmo tempo de assunto pra gente decidir. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que chegar um assunto como esse, o que vocês acham? Vamos combinar aqui, qual que é o nosso entendimento? O nosso entendimento é que sim, é que tem que prestar contas, tá? Primeiro, não é tão simples assim da forma que eu tô falando, que vai subindo até lá, entendeu? Tem toda uma questão jurídica que eu não vou ficar dando aula de direito aqui, mas só para vocês entenderem. Então, normalmente os casos que chegam
a esse patamar são casos de pensões bem altas, entendeu? Onde a pessoa tenha de fato a possibilidade de fazer o pagamento para ficar lutando até essas últimas esferas últimas esferas de julgamento, beleza? Então não são pensões baixas, são pensões altas. E daí eles falaram, então beleza, então a partir de agora vai ser possível pedir prestação de contas de pensão. E daí isso começou a sair em toda a rede social. E daí, agora eu vou exigir prestação de contas, agora eu vou exigir prestação de contas, porque você viu aquele cara tal. Nisso, o julgado, que foi o julgado ali, o que ensejou eles a fazerem isso, não é que foi o único julgado, tinham vários. Aí, quando chegou esse lá, eles decidiram esse e fizeram, então a partir de agora vai ser assim. Era um julgado de uma criança que tem síndrome de Down e essa criança recebia 30 salários mínimos de pensão. Nossa, Stephanie, 30 salários mínimos? Sim, 30 salários mínimos. Então a gente sabe que 30 salários mínimos é um pouco mais do que 30 mil reais. E quando foi em 2015, esse pai já tinha conseguido baixar a pensão de 30 para 15 mil. Para 15, de 30 salários mínimos ele baixou para 15. Só que ainda assim ele queria saber se realmente estava sendo utilizado esse valor para toda a equipe multidisciplinar que essa criança com síndrome de Down acabava exigindo. Nossa, Stephanie, mas eu conheço não sei quem que tem síndrome de Down e não usa nem R$ 1.000. Gente, a gente tem que entender que pensão é possibilidade e necessidade. Custo de vida, padrão de vida é algo, a gente sabe que aqui no nosso país as pessoas têm um problema para entender em qual camada social ela pertence e por isso acaba dando essa confusão. Quando a gente fala de uma criança que recebe 15 mil reais de pensão, é uma criança abastada, é uma criança privilegiada, entendeu? Porque a gente sabe que na realidade do nosso país, isso é muito além do normal. Mas se o pai tem essa possibilidade, se os pais são desse padrão de vida, a criança participa do padrão de vida, entendeu? E é por isso que esse binômio tem que ser respeitado. Então, sim, é possível que uma criança viva com 1.000, mas é possível que uma criança viva com 100 mil também. Vocês estão entendendo? Quanto que vocês acham que é a pensão que o Mick Jagger paga para Luciana Gimenez? Agora eu nem sei se paga, se o menino já nem ganha mais pensão, mas enfim, quanto que vocês acham que é? Por quê? Porque é padrão de vida dos pais. Stephanie, eu não acho justo. Aí é problema seu, beleza? Porque não foi nem eu que criei isso, foram os legisladores, entendeu? E eu tô aqui só pra contar como é a lei pra você, não pra falar se é justo ou é injusto. Eu tô aqui pra contar a lei. Stephanie, eu não gostei, problema seu, beleza? Você vira legislador e cria uma lei que você goste, tá bom? Se você tiver capacidade pra isso, beleza. Se você criar essa lei, eu não vou ter problema nenhum em contar como a lei é. Hoje a lei é dessa forma. E daí começou esse bafafá na internet, como se qualquer pessoa que pedisse prestação de contas da pensão lá de 200 reaisinhos fosse conseguir. Não. Por quê? Porque isso é a decisão da terceira turma do STJ. Isso não virou uma lei. É obrigatório que seja prestado contas na pensão. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas a pessoa que está pedindo prestação de contas, ela vai ter que provar que, de fato, haja uma possibilidade desse dinheiro não estar sendo usado para criança. Stephanie, mas eu conheço uma mãe que deixa o filho com a avó e usa todo o dinheiro para fazer unha e para fazer progressiva. Quanto que o pai paga de pensão? O pai paga R$ 500, querido. Tenta. Eu vou assim, eu desafio quem tiver uma decisão onde foi permitido, onde o juiz acatou a prestação de contas para uma pensão de R$ 500. De uma pensão de menos de R$ 2.000. Se você tem uma decisão, manda para mim.
que eu virei aqui pessoalmente mostrar a decisão e falar: gente, eu realmente estava enganada, existem alguns juízes que estão permitindo, tá? Por quê? Porque você tem que provar que esse dinheiro de fato possa não estar sendo usado para uma criança. Se uma criança recebe de pensão R$ 500 e hoje essa criança está viva, é que sim, é que é usado dinheiro com ela. Ai, Stephanie, mas quem cria a criança é a mãe dela, porque na verdade ela deixa que a mãe fica indo pro baile funk. Essa criança tá viva? Então tá. Então essa criança está sendo custeada. Se é a avó que está custeando, infelizmente a gente não pode fazer nada. É uma questão dessa avó com essa mãe, entendeu? Tem um ditado que diz: se você não for uma boa mãe, você vai ter que ser uma boa avó. Por quê? O que esse ditado quer dizer? Que se você não conseguiu, de alguma forma, ser presente ali com seus filhos, muitas vezes vai sobrar para você criar os netos, mas isso é um problema seu, um problema da avó com a mãe, porque se essa criança tá viva, coração, não é por causa dos seus R$ 500 que você paga para essa criança, beleza? E outra, essa mãe não fez com dedo, então sim, essa pensão é devida, você achando justo ou não, ela estando com unha feita ou não, tá bom? Então eu te desafio a conseguir uma prestação de contas para uma pensão que seja menor do que 2 salários mínimos. Então eu vim aqui para esclarecer isso. Então essa prestação de contas não é para você, digníssimo assalariado, que acha que o seu filho vive de pensão, mas você não consegue nem mesmo pagar mais do que um salário mínimo de pensão. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha, se inscreva no canal e toda semana estaremos por aqui. E no Instagram e no Facebook tem todo dia muito conteúdo diferenciado. Um super beijo e até a próxima!